Nesse vídeo vamos ver como montar uma carteira de fundos imobiliários do zero. Se eu estivesse começando hoje a investir na bolsa, como que eu montaria a minha carteira de FIs? Eu vou te mostrar como que você pode desenhar a sua carteira com a sua estratégia, mas sempre com muita diversificação e segurança. Esses são os pontos principais. Mas bora lá, vamos pro vídeo e vamos entender como que funciona essa criação da carteira. Me chamo Tomás Xavier, eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro, para te ajudar a ser um investidor melhor. E já se inscreve aqui embaixo, pois eu estou postando vídeos novos toda semana, sempre trazendo vídeos aqui com muita qualidade para que você aprenda, que você enriqueça no longo prazo. Então bora lá pro vídeo, vamos para a tela do computador e vamos ver como que a gente pode montar essa carteira, como que é essa estratégia que tem por trás para trazer essa segurança, para a gente começar investindo bem na Bolsa de Valores. Beleza, essa é a nossa carteira de investimentos, mas calma, aqui tem muita informação e eu vou te mostrar com detalhes, explicando cada setor, o que a gente tem aqui dentro dessa carteira. Então não se assuste com essas informações, é só para te mostrar aqui o todo da carteira, mas no final a gente vai ver aqui também a parte de resultados. Quanto que a gente teria de dividendos com essa carteira mensal e também anual. Nós vamos ver aqui o dividendo médio que essa carteira ficou e ver se ela faz sentido, se ela é uma carteira segura, tranquila, para a gente ter, a gente continuar com ela para o longo prazo. Então, visto aqui, a gente tem basicamente 5 setores e é aqui que começa a explicação então da carteira. Como que eu investiria, como que eu começaria a montar a minha carteira de investimentos? Aqui eu coloquei um valor de R$5.000, mas tranquilamente a gente consegue baixar esse valor para R$1.000 e começar a diversificar a nossa carteira. Então não se apegue muito a esse valor e sim ao conteúdo que tem dentro, como que a gente pode estruturar a nossa carteira de investimentos. E bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é sempre buscar segurança com diversificação. Então a gente tem que montar uma carteira já bem diversificada desde o início, para que isso não traga nenhum susto pra gente. Por exemplo, se a gente investir somente no setor de shopping centers e venha lá uma pandemia, venha uma terceira, quarta onda e a gente tenha que fazer novos lockdowns, os shopping centers vão ser prejudicados novamente. As lajes corporativas também foram prejudicadas durante a pandemia. Mesma coisa a gente investir somente nos CRIs, que são esses certificados de recebíveis imobiliários, que é esse setor que está pagando altos dividendos, é o que mais está pagando dividendos no momento para nós. Mas por que eles estão pagando tantos dividendos? É justamente porque a taxa de juros, a inflação, ela está muito alta no nosso país e nos últimos meses eles pagaram muitos dividendos. Mas já com uma inflação um pouco mais controlada, com alguns meses de deflação, esses fundos imobiliários eles pagaram menos e com isso as suas cotas foram lá para baixo. Quem investiu, quem comprou lá na alta também perdeu dinheiro. Então o que a gente tem que fazer? Sempre montar uma carteira diversificada com vários setores. Se acontecer alguma coisa com os shoppings, tudo bem, eu tenho o restante da minha carteira que vai segurar. Se a inflação começar a baixar, se os juros baixarem, por favor, que baixe, isso vai trazer muito benefício para nós. Os fundos imobiliários aqui de CRIs, de títulos, eles vão pagar um pouco menos, mas o restante da carteira vai se valorizar muito. Com os juros baixos, os fundos imobiliários de tijolos, eles tendem a se valorizar, a crescer muito. Então é isso, a gente tem que ter essa carteira equilibrada para que a gente ganhe dinheiro, não importa o cenário que a gente esteja vivendo, se numa alta de juros ou uma baixa de juros, a gente tem que estar ali ganhando dinheiro. É uma carteira aqui para longo prazo, não para momento, não para investir somente no que está dando mais dividendos agora, que seriam os CRIs, mas sim para a gente ter um equilíbrio para o longo prazo. Então, dito isso, aqui nós vamos para os nossos 5 setores. Eu dividi aqui então esses R$5.000 em shopping centers, galpões logísticos, os FIs híbridos que investem ali em mais de um setor. Também temos aqui a parte dos CRIs, que eu comentei, que estão pagando altos dividendos, e também aqui por último os fundos de fundos, os chamados FOFs. Então aqui mais ou menos R$1.000 para cada um desses setores, para já buscar essa diversificação. E bom, na parte de shopping centers, eu escolhi 2 fundos imobiliários, para a gente também ter uma diversificação dentro do setor, e não somente em um fundo, porque se acontece alguma coisa, por exemplo aqui com o XPML, se a gestora tem algum problema, se a XP lá tem algum problema, o fundo imobiliário ele cai muito de valor. Então é sempre interessante que a gente tenha também dentro do setor uma certa diversificação. A gente tem aqui, por exemplo, o segundo FI, que é o VISC, é uma outra gestora, uma outra administradora, então são fundos diferentes que possuem lá vários shopping centers, cada um com as suas características. Então é isso, para cada setor a gente vai ter alguns fundos imobiliários diferentes. Mas beleza, eu não sei nem como que você selecionou esses 5 setores, eu não sei nem que nome, que FI buscar. Eu vou te mostrar um site que eu gostei bastante dessa parte que ele tem de categorias, esses setores que a gente está vendo aqui. A gente pode acessar o mundofi.com.br e aqui em cima na parte de menu a gente vê em categorias de FIs. Aqui ele tem então
são esses setores que a gente está dividindo, como por exemplo ali a parte de shoppings. A gente clica aqui dentro dos shoppings e a gente vê que tem 21 fundos imobiliários, que ele possui um valor de mercado, se somar esses 21 shoppings, um valor de mercado aqui de 11 bilhões de reais, e que isso representa praticamente 7% de todo o mercado de fundos imobiliários. Se a gente for considerar aqui o IFIX, que é um índice que mede ali, que tem os principais fundos imobiliários. E o dividendo médio por mês desses fundos de shoppings tem girado aqui em torno de 0,64. Então aqui tem os principais fundos imobiliários, o XPML, o VISC, o HGBS, o MOL. Então aqui você consegue ter uma ideia de quais fundos imobiliários começar e como estudar eles. Você pode utilizar esse próprio site para dar uma olhadinha nos indicadores, mas eu diria para você utilizar aqui para ver essas categorias, esses setores. Aí você gostou de algum fundo imobiliário, você vem para esse outro site que é o Funds Explorer. Aqui tem umas informações mais simples, mais tranquilas para a gente ver e entender. Então nós podemos ver aqui, por exemplo, o XPML 11, a gente pesquisa pelo fundo imobiliário, ele vai trazer aqui os principais indicadores, o valor que ele está sendo negociado, o PVP, se indica que está barato ou caro. Quando esse valor fica menos de 1, ele está descontado, está um pouco mais barato. Quando ele está acima de 1, é um pouco mais caro. Aqui o valor do mercado, o último dividendo, a gente tem uma descrição do que faz o fundo imobiliário. Aqui nós temos a cotação, as taxas de administração, a gente consegue dar uma olhadinha também aqui na parte de dividendos, os dividendos acumulados aqui dos últimos 12 meses, e mais para baixo a gente consegue ver aqui a parte de quantos imóveis possui. Então ele tem aqui 16 shopping centers espalhados aqui em 7 estados. Ele também traz o endereço, a localização de cada um desses imóveis, a vacância, o quanto desses imóveis estão ocupados, estão alugados, que é ali que vem o aluguel, o dinheiro do fundo imobiliário. E também aqui embaixo a gente tem a parte de relatórios. Sempre busque baixar o relatório do fundo imobiliário, é a gestora, é a administradora do fundo imobiliário que vai estar ali dando todas as informações pra gente, quais os imóveis, o que eles estão fazendo, e aí a gente consegue ter um controle total e saber o que o fundo imobiliário faz, para onde que ele está indo, como que funciona o seu negócio. Então de tudo a gente viu como selecionar os setores e também como ir atrás das informações. E bom, aqui a gente vai ter então 2 fundos imobiliários de shopping centers, e aí eu coloquei do lado aqui os valores, e a gente pode comprar uma cota do XPML por R$ 95,00 e do VISC com cerca de R$ 106,00. E eu dividi então esses R$ 1.000 com mais ou menos aqui R$ 500 para cada um. É difícil ter um valor certinho porque depende do valor da cota. E aí a gente tem um total de R$ 1.011 investidos, o que daria por mês aqui um dividendo de R$ 7,10. E bom, a parte de galpões logísticos também, nós temos aqui o HGLG11 e o SDIL. São 2 fundos imobiliários de galpões logísticos, ou seja, aqueles grandes imóveis que estão ali para distribuir a mercadoria para o cliente, estão lá próximos de capitais, mas para fazer esse despacho das nossas compras online. Então aqui também eu dividi mais ou menos R$ 500 para cada um e ficou aqui um total de R$ 941, com um dividendo médio aqui de cerca de R$ 8. Os FIs híbridos, eles investem em mais de um setor. Então o KNRI ele investe tanto em galpões logísticos, mas também ele tem um pouco de lajes corporativas. Então ele tem aqueles grandes prédios comerciais nas capitais, alugados para as empresas, são aqueles grandes prédios que recebem o aluguel. E do outro lado ele tem também galpões logísticos. Aqui a gente compra então 3 cotas do KNRI, que daria ali um total de R$ 418, e nós temos aqui uma segunda opção que seria o ALZR11. Ele também investe em galpões logísticos e ele tem uma outra parte diversificada em outros setores da indústria. Então ele é até mais diversificado que o KNRI. A gente pode comprar aqui então com cerca de R$ 110, o que totalizou aqui então mais ou menos R$ 972 e um dividendo médio aqui de R$ 8,50. Bom, agora a gente vai para o setor de recebíveis, que é os certificados de recebíveis, os CRIs, e aqui é onde estão os altos dividendos do momento. A gente tem aqui 2 opções, como por exemplo o IRDM11 e também o MXRF11. Esses fundos imobiliários, eles investem em títulos como CRIs e LCIs. Esses títulos é como se fosse uma renda fixa. Eles estão lá juntando o nosso dinheiro e comprando esses CRIs ou LCIs, dando esse dinheiro lá na outra ponta para o setor imobiliário. Então lá na ponta tem alguém pegando empréstimo, pegando esse dinheiro para investir, para expandir o setor imobiliário e com isso pagando altos juros. E esses juros voltam para nós então em forma de dividendos, que aqui então a gente investiu mais ou menos R$ 500 para cada um também, totalizando aqui R$ 1.000,59 e um dividendo aqui de 11,14. Veja que aqui já aumentou o dividendo comparado com os demais setores. E para fechar aqui o último setor, ele é o de FOFs. Aqui nós temos 2 opções, que é o BCFF e também o KISU11. Veja que o KISU11 ele pode ser negociado aqui com R$ 8. Então com menos de R$ 10 você já começa a montar essa carteira de investimentos.
O MXRF também, ele é um valor aqui de R$10. A gente consegue investir com bem pouco dinheiro, já começar a investir nesses fundos imobiliários. Mas bom, os fundos, os FOFs, que são essas duas opções aqui em amarelo, eles são fundos imobiliários que tem dentro da sua carteira vários outros fundos imobiliários. Então se a gente investir, por exemplo, aqui no KISU11, a gente investe nele, em um ativo, e lá dentro possui mais 30, mais 40 fundos imobiliários. Então é uma maneira bem interessante de diversificar a carteira. Por isso que eles estão aqui. É um setor que busca mais segurança, mais diversificação para nós. E também nós colocamos aqui cerca de R$1.000, R$1.034 e um dividendo aqui médio de R$ 9,24. E bom, um resumo da carteira: shopping centers são excelentes imóveis em grandes capitais, sempre com muito público, muita venda, estão sempre cheios. Então é um setor bem interessante para a gente ter em carteira. Uma segunda opção, a parte de galpões logísticos. Nós temos os e-commerces que crescem muito no nosso país. Essas lojas estão sempre buscando distribuir, enviar as mercadorias e elas precisam armazenar elas em algum local. E é aqui que entra então esses galpões logísticos. A terceira aqui nós temos uma parte de diversificação, uma parte híbrida, que investe também em galpões e outros setores da indústria. Então ele consegue ter uma diversificação um pouquinho melhor. O quarto setor então com os CRIs, que estão pagando altos dividendos. Eles vão depender bastante dos juros, da inflação, mas eles vão estar ali distribuindo muitos dividendos para nós. E lá, por fim, nós temos aqui FOFs que trazem mais diversificação. Um ativo que investe lá em vários fundos imobiliários dentro dele. Então aqui nós temos o centro da nossa carteira. Não é nenhuma indicação que você vá atrás e invista nesses fundos imobiliários. Nada disso, é apenas um exemplo para que você busque as suas informações, que você busque os seus fundos imobiliários e comece a montar. Mas que você desenhe, pegue um papel, uma caneta e comece ali a desenhar. Ah, eu quero esse setor, o setor de shoppings, o setor de galpões, eu achei interessante, faz sentido para mim. Qual que é o melhor fundo imobiliário de cada um desses setores? Aí você começa a buscar, você estuda aquele fundo imobiliário e decide qual que é o melhor de cada setor. E aí você investe, você escolhe o seu fundo imobiliário. Então sirva de exemplo, sirva aqui para você começar a montar a sua estratégia. E bom, para fechar, então nós vamos aqui para a parte de resultado, para ver quanto que essa carteira renderia. Lembrando que a gente está investindo aqui cerca de R$5.000, a gente não consegue fechar o valor bem certo e o resultado então ficou aqui investido R$4.961,37 com essa quantidade de cotas que a gente colocou aqui para cada fundo imobiliário, e isso daria um dividendo mensal de R$44 e um dividendo anual de R$527,76. Isso em porcentagem daria um dividendo médio ao mês de 0,88%, 0,90% e um dividendo anual de 10,56%. Lembrando, esse valor ele é isento de imposto de renda, então são 10% que entram limpo na tua conta por ano. Você está aumentando a sua carteira aqui com dividendos e você pode ganhar dinheiro de duas maneiras: com esse dividendo que vem todo mês, isento de imposto de renda, mas também com o preço das cotas. Cada fundo imobiliário que nós temos aqui, nós temos 10 fundos imobiliários dentro dessa carteira. Cada um deles pode subir o seu valor, podem crescer, eles podem receber o reajuste da inflação, principalmente os fundos de imóveis, os de tijolos, eles recebem essa inflação, eles sobem de preço. Então o que a gente está comprando hoje por 90, 95, eles podem valer ali cerca de 100, 105 reais lá na frente. Então a gente ganha dinheiro de duas maneiras. E é claro, você poderia ter uma carteira com um dividendo muito mais alto do que esse se você focar em high dividends, você focar somente no dividendo. Então eu poderia montar uma carteira aqui inteira de CRIs, de certificados recebíveis e ter lá um altíssimo dividendo, mas não seria algo pro longo prazo. Em algum momento esse setor ele vai vir para baixo e isso vai derrubar a minha carteira, vai derrubar o meu patrimônio, e não é isso que eu quero. Eu quero manter uma carteira pro longo prazo. Então é isso, espero ter te ajudado. Aqui está a estratégia da carteira. Espero que você comece a investir, que você comece a dar os teus primeiros passos. Por esse vídeo é isso, espero que eu tenha te ajudado. Se esse vídeo agregou valor para você, se inscreve aqui embaixo, pois eu estou postando vídeos novos toda semana. Sempre tem um conteúdo novo para você aprender, para você evoluir, você enriquecer no longo prazo. Então se inscreve aqui embaixo, te vejo semana que vem. Meu muito obrigado e falou!